Feche os olhos. Sinta o leve zumbido de um ventilador ao fundo, como se o próprio mundo estivesse suspirando devagar. Uma luz amarelada escapa por baixo da porta e há um silêncio diferente no ar. Não o silêncio desconfortável do vazio, mas aquele que parece acolher, quase como um abraço que chega sem fazer alarde. É o tipo de noite em que o universo inteiro parece dar um passo para trás, só para te deixar respirar melhor. Eu sou aquele que observa, aquele que, sem saber, estava sedento de paz, mesmo quando achava que só queria dormir melhor ou resolver o que estava fora de ordem. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. E que horas são? Eu adoro imaginar esse mapa invisível de pessoas conectadas por calma. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo. E vamos começar a jornada desta noite juntos. A paz de espírito raramente chega batendo à porta. Às vezes ela escorrega por debaixo da fresta, como um raio de sol que atravessa uma janela esquecida. E foi mais ou menos assim que tudo começou, numa tarde comum, cheia de distrações. Um livro aberto, uma xícara morna de chá e uma frase solta que parecia estar esperando por mim havia anos. Você já considerou que talvez esteja tudo bem? Ninguém me disse aquilo. Era apenas uma leitura qualquer, dessas que a gente começa sem compromisso. Mas havia algo ali, um espaço entre as palavras. Uma pausa que parecia dizer, pare de brigar com a vida só por hábito. E foi ali que Louise Hay entrou. Não com estardalhaço, não com promessas exageradas. Ela chegou como quem senta do nosso lado num banco de praça, em silêncio, mas presente. Com aquele tipo de olhar que não precisa convencer, só oferecer. Louise falava de paz como quem já esteve em guerra, interna principalmente, e isso fazia toda a diferença. Suas palavras não vinham de cima para baixo, mas como sementes plantadas num solo já revirado pela dor, pelo cansaço, pela esperança de que algo mude. Naquele início, eu nem sabia que estava buscando alguma coisa. Só estava cansado. Da correria, da comparação, da autocobrança, que parece nunca dar trégua. E então ela falava de calma como se fosse uma possibilidade real, não um ideal inalcançável, nem um prêmio para os iluminados. A primeira coisa que me marcou foi a simplicidade com que ela falava sobre permissão. Permissão para se sentir, para ser, para mudar. Tão diferente do esforço constante de tentar consertar tudo. Pela primeira vez, alguém dizia que talvez o problema não fosse eu. Talvez fosse a forma como aprendi a falar comigo mesmo. Essa ideia ficou ressoando como uma pedra jogada num lago. E comecei a notar pequenas coisas. O modo como eu acelerava sem motivo, como criticava meu reflexo no espelho sem perceber, como esperava me sentir mal para depois tentar melhorar. Como se o bem-estar fosse algo que tivesse que ser merecido. Mas e se não for assim? Louise propunha uma outra lógica. Uma que dizia, você já tem valor, mesmo agora, mesmo assim. E aí, como? Num filme em câmera lenta, fui percebendo quantas pequenas violências moram nas frases que a gente repete para si mesmo. Eu sou tão burro, eu nunca acerto, comigo é sempre mais difícil. Frases como flechas invisíveis e repetidas tantas vezes que já nem doem, só desgastam. A proposta dela era ousada em sua suavidade. Trocar essas frases. Não por ilusão, mas por cuidado. Ela não dizia finge que está tudo bem. Dizia experimente dizer que você está seguro agora, mesmo que só por hoje. Mesmo que só por agora. Comecei a fazer isso sem alarde, sem ritual, só testando. Na fila do banco. Eu sou tranquilo mesmo quando tudo demora. No trânsito parado, eu sou paciente e seguro. Diante do espelho, eu sou digno de carinho e compreensão. Algo mudava, não de forma explosiva, não como uma mágica de filme, mas como quem acende uma luz de corredor que estava queimada havia anos e de repente vê melhor onde pisa. Esses primeiros dias foram como atravessar uma névoa. Ainda não. Era claro para onde aquilo me levava. Mas era melhor do que o barulho anterior. Melhor do que o impulso automático de se punir, de correr, de tentar compensar a sensação de estar sempre atrás.
E eu lembro de uma noite específica. Tinha acabado de lavar a louça e o som da água ainda escorria na minha cabeça. Sentei, na ponta da cama com a toalha nas mãos e pensei, eu não preciso ser incrível amanhã, só estar presente. Nunca tinha dito isso para mim mesmo antes, e foi estranho e libertador. Essa paz de espírito que eu nem sabia que queria, não veio num pacote bonito. Veio em respirações conscientes, em escolhas pequenas, em desistir de controlar tudo. Veio quando parei de brigar comigo mesmo por não estar onde os outros achavam que eu deveria estar. Veio quando comecei a aceitar que talvez estar cansado não fosse sinal de fraqueza, mas de humanidade. Louise me convidava a desacelerar não só o corpo, mas a linguagem. E isso era novo. Era como se cada frase que eu escolhesse pudesse ser um tijolo ou uma almofada. E eu comecei a preferir almofadas. Nas semanas seguintes, algo mais profundo começou a acontecer, mas isso é história para depois. Por enquanto, bastava perceber que havia sim uma possibilidade de caminhar pela vida com mais leveza, mesmo sem mudar tudo lá fora, só mudando como eu dizia as coisas para dentro. E nesse silêncio reconquistado, fui me permitindo recomeçar. Não do zero, mas do agora. Louise Hay e o espelho que fala verdades. Era um daqueles dias em que o mundo parecia ter acordado mais barulhento do que de costume. O celular vibrava sem parar, notificações saltavam como pipoca e tudo parecia urgente, exceto eu. E foi justamente nesse contraste que algo curioso aconteceu. Um vídeo antigo da Louise Hay apareceu no meu feed, como se tivesse esperado a manhã inteira para ser notado. Ela estava sentada, serena, com aquele jeito que mistura a firmeza de uma avó com a leveza de quem já não precisa provar mais nada. Falava sobre se olhar no espelho, e não só olhar, mas dizer coisas boas para si mesmo, de frente, sem desviar, sem sarcasmo, sem pressa. Olhe nos seus próprios olhos e diga, eu te amo. Vai parecer bobo, mas é poderoso. Eu quase ri, quase pulei o vídeo, mas havia algo na voz dela que me fez parar. Uma clareza, uma ausência de julgamento, uma calma que parecia impossível de fingir. E aquilo me deixou curioso. Que tipo de pessoa encara um espelho e fala eu te amo em voz alta com sinceridade? Naquela noite testei. Fechei a porta do quarto, apaguei as luzes, porque mesmo sozinho, a vergonha ainda espiava. Encostei as mãos na pia, respirei fundo e fiquei cara a cara comigo mesmo. Meus olhos, meus traços, aquela ruga entre as sobrancelhas que sempre aparece quando penso demais. E aí tentei. Eu te amo. Ficou preso na garganta. Saí rindo, balançando a cabeça. Isso é ridículo, mas voltei pela segunda vez com a voz trêmula. Pela terceira, com um pouco mais de firmeza. Na quarta, uma lágrima escorreu sem que eu entendesse por quê. Talvez porque fazia tempo que ninguém, nem eu, me dizia aquilo com gentileza. E foi aí que entendi. O espelho não era o problema. O que doía era não acreditar que eu merecia esse amor. Louise contava que também achava estranho no começo, que olhava para si mesma como quem tenta convencer um estranho a ficar. Mas que com o tempo, aquele ritual se transformou. Não era mais um exercício, era um reencontro, um retorno para dentro. E quanto mais ela praticava, mais percebia como tinha sido dura consigo mesma por tantos anos. Ela não veio de uma infância fácil. Foi abusada, rejeitada, ignorada. E mesmo assim, ou talvez por isso, encontrou naquela prática diária um jeito de reconstruir sua própria base emocional. Começou a ensinar outras pessoas, primeiro em pequenos grupos, depois em auditórios, até que se tornou referência mundial em cura emocional, especialmente por meio do amor próprio. Mas o mais bonito não era a fama, era a humildade com que ela dizia: eu ainda tenho dias difíceis, ainda preciso do espelho. Aquilo me atingiu em cheio, porque eu achava que, uma vez que você se cura, tudo se alinha automaticamente. Mas Louise mostrava que não, que a cura não é uma linha de chegada, é um processo de lembrar e esquecer, cair e levantar, duvidar e seguir mesmo assim. Voltei ao espelho nos dias seguintes e fui adicionando palavras.
Eu te amo. Eu te respeito. Eu te aceito. Cada frase parecia abrir uma janelinha dentro de mim. Não eram fogos de artifício. Eram velas acesas em cômodos esquecidos. Curiosamente, isso começou a refletir em outras áreas. Nas conversas fiquei mais paciente. Nos julgamentos, mais gentil. Com os erros dos outros, menos severo. Porque, de algum modo, aquela relação interna estava se espraiando para fora, como um perfume que impregna o ambiente, mesmo depois que a pessoa já saiu. Louise também falava sobre o padrão do crítico interno. Um tipo de voz que se forma ainda na infância, às vezes com base nas frases que ouvimos de adultos. Você nunca faz nada certo. Não seja fraco. Isso é feio. E essa voz cresce com a gente, se adapta, aprende a falar como nós e vira parte do cenário como um ruído de fundo constante. Mas quando você começa a se olhar com gentileza, algo começa a mudar. O crítico ainda fala, sim, mas sua autoridade diminui. Ele deixa de ser o dono da casa e vira só um inquilino, barulhento que você pode ignorar. Uma das histórias que Louise contava era de uma senhora que não conseguia dizer, eu me aceito. Sempre travava. Até que um dia disse, eu topo tentar me aceitar. E aquilo já foi o suficiente para iniciar uma transformação. Porque às vezes, tudo o que precisamos é dessa pequena abertura. Não é preciso acreditar totalmente. Basta estar disposto. Foi isso que me pegou de jeito. Eu não precisava estar convicto. Só precisava voltar dia após dia e me permitir tentar. Como quem cultiva um bonsai, com delicadeza, com constância, com paciência. Hoje, ainda há dias em que evito o espelho. Não por medo, mas por cansaço, e tudo bem. Mas em outros dias me olho com a mesma ternura que ofereceria a um velho amigo. Um que passou por muita coisa, mas está aqui, firme, tentando, vivo. E isso, por si só, já é um milagre. As palavras que carregam remédio invisível. A princípio, parece só jogo de linguagem. Frases bonitas, bordadas com boas intenções. Mas Louise Hay insistia que palavras têm peso, peso real. Elas se alojam na gente como se fossem sementes e, com o tempo, florescem ou apodrecem. Quando ouvi pela primeira vez a expressão afirmação positiva, achei que era algo meio místico demais, algo que a gente pendura na geladeira e esquece em uma semana. Mas, segundo Louise, era justamente o contrário. Era um remédio, só que não em forma de cápsula e sim de frase, tomado diariamente com paciência. E ela dizia isso com a simplicidade de quem sabia do que falava. Afinal, ela mesma havia curado dores físicas e emocionais profundas com esse tipo de prática. Não por mágica, mas por repetição, por intenção, por contato. A ideia era clara. Toda vez que você diz algo para si mesmo, você está moldando seu mundo interno. E isso não é metáfora, é arquitetura emocional. Eu testei. Comecei com uma frase só. Eu estou em segurança. Parece básica, né? Mas, por algum motivo, meu corpo reagia como se estivesse ouvindo isso pela primeira vez na vida. Como se ele dissesse, sério, mesmo? A gente está mesmo? Nos primeiros dias, a frase parecia uma mentira. Depois, uma lembrança. E só bem depois, uma verdade possível. Louise recomendava dizer as afirmações em voz alta, com o máximo de presença possível. Não como quem recita uma fórmula mágica, mas como quem conversa com uma parte esquecida de si. Tudo está bem no meu mundo. No começo, essa me irritava, porque claramente nem tudo estava bem. Mas ela explicava. A afirmação não é uma negação da realidade. É uma escolha de foco. É dizer ao seu sistema, eu reconheço o caos, mas escolho ancorar na calma. Com o tempo, comecei a adaptar as frases às minhas situações cotidianas. No trabalho, eu sou capaz e mereço reconhecimento pelo que faço. Quando me sentia sozinho, eu sou inteiro, eu me basto e atraio boas conexões. Diante de uma dor física, meu corpo sabe como se curar. Eu confio nele. E sim, parecia estranho no começo, mas era um estranho bom. Como aprender uma nova língua.
aquela que você deveria ter aprendido desde pequeno, mas ninguém te ensinou. Louise acreditava que grande parte da nossa dor vinha de hábitos mentais inconscientes, pensamentos automáticos que rodam no fundo da mente como um programa antigo, e ela dizia: você pode reescrever esse programa devagar, uma linha de código por vez. Comecei a escrever minhas frases à mão, colava no espelho, no caderno, no travesseiro. Algumas me emocionavam mais do que eu esperava, outras me incomodavam, sinal de que estavam tocando pontos sensíveis, mas nunca eram neutras. Era curioso ver como certas palavras me causavam resistência. Eu mereço amor. Essa me atravessava. Parte de mim discordava, como se dissesse: ainda não, não depois de tudo, ainda não fiz por merecer. Mas Louise dizia: você já merece agora, sem currículo, sem performance, só por existir. Essas frases não funcionam como slogans de motivação vazia. Elas atuam como pequenas agulhas de acupuntura emocional. Vão tocando pontos, liberando tensões acumuladas, abrindo espaço. E aos poucos fui notando mudanças sutis. Mais compaixão comigo mesmo, mais pausas antes de me culpar, mais silêncio interno. Louise também falava sobre como as palavras afetam o corpo. Ela contava casos de pessoas que carregavam dores físicas há anos e que, ao mudar sua linguagem interna, começaram a experimentar alívio. Não era mágica, era conexão. Cada célula escuta o que você diz para si mesmo. Uma das frases que mais me acompanhou foi: eu me liberto de toda necessidade de sofrer. Essa não era fácil, porque existe em muitos de nós uma crença arraigada de que o sofrimento é nobre, que só quem sofre é digno, que a paz é para depois que resolvermos tudo. Mas Louise perguntava: e se o sofrimento não for um pré-requisito? E se for possível crescer, curar e evoluir com leveza? Na prática, comecei a fazer das afirmações um hábito, não mais algo reservado para o tempo livre, mas incorporado nas brechas do dia, enquanto fazia café, no banho, antes de dormir. E o mais bonito era quando, em momentos difíceis, as frases vinham sozinhas, como se meu corpo dissesse: calma, a gente já treinou isso. Eu sou suficiente. Essa virou meu mantra em dias difíceis. Louise ensinava que quanto mais você repete uma nova verdade, mais o seu sistema começa a aceitá-la como possível, como real. E é verdade. Não da noite para o dia, mas com uma consistência gentil. Comecei a ver as afirmações como pequenos goles de água limpa num mundo cheio de poluição emocional. Não resolvem tudo, mas ajudam a purificar o suficiente para você seguir respirando. O mais mágico é que, com o tempo, essas palavras que comecei dizendo para mim começaram a influenciar as que eu dizia aos outros. Fiquei mais cuidadoso, mais suave, como se minha boca, acostumada a nutrir a mim mesmo, tivesse desaprendido a ferir o mundo. Palavras curam, mas só quando carregam intenção. E Louise Hay sabia disso como quem já curou muita coisa só por saber o que dizer, e principalmente como dizer. Curar a criança interior esquecida. Louise Hay sempre dizia que, por trás de cada adulto ferido, há uma criança assustada, esperando ser ouvida. Uma criança que não foi protegida, não foi compreendida, ou simplesmente não foi vista como precisava ser. E quando ela dizia isso, não era com pena, era com ternura. Uma ternura que desarmava. Porque, de algum jeito, todos nós nos reconhecemos nessa criança que ainda vive dentro da gente, mesmo quando já temos rugas e boletos. Primeira vez que ouvi essa ideia, pensei: isso é bonito, mas talvez um pouco poético demais. Mas comecei a observar minhas reações diárias, o medo do julgamento, a dificuldade em dizer não, a vergonha de errar. Tudo isso parecia vir de um lugar mais antigo, mais profundo. Louise propunha um exercício simples, mas que exigia coragem. Ela sugeria que a gente escrevesse uma carta para a nossa criança interior, não uma carta genérica, mas algo íntimo, como se estivéssemos diante daquele menino ou menina de 5, 7, 9 anos. Demorei semanas até tentar. Quando finalmente me sentei, foi como abrir uma caixa esquecida.
Comecei com cautela, mas logo as palavras vinham como cachoeira. Eu sinto muito por não ter te defendido mais vezes. Você era só uma criança. Não era sua culpa. Você merecia ser amado exatamente como era. Chorei. Muito. Mas foi um choro de reencontro. Como se aquela criança, quieta há anos num canto interno, finalmente tivesse sido reconhecida. Louise dizia que essa parte de nós nunca desaparece, só se esconde, mas continua influenciando nossas decisões, nossas emoções, nossos relacionamentos. E se ela não for ouvida, pode se manifestar de forma destrutiva, ciúmes desproporcionais, raiva reprimida, medo constante de abandono. Ao longo de sua vida, Louise conduziu dezenas de workshops em que guiava pessoas em meditações para se reconectarem com a criança interior. Ela falava com uma doçura que tornava tudo possível. Imagine-se entrando em um jardim, e ali, no balanço, está você, com 6 anos. Vá até ele, sente-se, segure sua mão e diga: eu estou aqui agora, eu não vou mais te deixar sozinho. Era tão simples, mas tão profundo, e algo em mim acreditava, porque aquela imagem de um jardim, um balanço, um reencontro, parecia mais real do que muitos momentos da vida adulta. Comecei a incluir esse ritual em momentos de ansiedade, antes de tomar uma decisão difícil, antes de uma reunião que me deixava inseguro. Fechava os olhos e perguntava à minha criança interior: o que você precisa ouvir agora? Às vezes, a resposta era simples: eu quero um abraço. Eu estou com medo. Me diz que vai ficar tudo bem. E era exatamente isso que eu dizia a mim mesmo, com a voz mais gentil que conseguia encontrar. Louise explicava que muitas das nossas feridas emocionais vêm de mensagens internalizadas na infância. Frases como: não chore, engole o choro, você é muito sensível, você tem que ser forte. Essas frases se tornam leis internas e passamos a acreditar que sentir é fraqueza, que depender é errado, que demonstrar dor é imperdoável. Mas quando revisitamos aquele momento com a consciência de hoje, algo muda. É como voltar ao passado com uma lanterna, não para apagar o que aconteceu, mas para enxergar com clareza e, quem sabe, mudar a narrativa. Louise propunha outro exercício poderoso: pegar uma foto de infância e deixá-la em um lugar visível. Olhar para aquele rosto todos os dias e falar com ele. Não como uma lembrança distante, mas como alguém que ainda vive dentro de você. Eu estou cuidando de você agora. Você pode descansar. No começo, confesso que me senti tolo, mas a verdade é que nada me deixou tão humano quanto aquele simples gesto. Porque no fundo, todos nós só queremos isso. Saber que tem alguém ali, firme, presente, dizendo que estamos seguros. E quando somos nós mesmos quem faz isso por nós, é libertador. Não depende mais de aprovação externa, de elogios, de likes de quem fica ou vai. É um vínculo interno, silencioso e inabalável. Comecei a perceber que nos dias em que cuidava dessa criança interior, algo se abria em mim. Mais leveza, mais curiosidade, mais vontade de brincar mesmo em meio ao caos. Louise Hay costumava dizer que cura é voltar para casa, e essa casa, muitas vezes, tem o cheiro do nosso cobertor de infância, o som de uma gargalhada esquecida, a sensação de um colo que talvez nunca existiu, mas que agora finalmente pode ser criado. Hoje, sempre que me pego agindo com dureza comigo mesmo, paro. Fecho os olhos e digo em silêncio: você está seguro agora. Você é amado. Eu não vou te abandonar. É simples, é poderoso, é real. E cada vez que faço isso, sinto que dou um passo rumo àquela paz de espírito que eu nem sabia que queria, mas que agora sei que é possível. A mente que adoece e a mente que cura. Durante muito tempo, pensava-se que corpo e mente eram mundos distintos, como se a dor emocional fosse coisa da cabeça e a dor física fosse coisa do médico. Mas Louise Hay chegou com um sussurro revolucionário. E se for tudo parte da mesma coisa, ela dizia que nossos pensamentos e emoções criam paisagens internas e que essas paisagens acabam moldando nosso corpo, não como castigo, mas como uma espécie de alarme, um chamado,
Comecei a observar isso com mais atenção. Uma dor que sempre voltava no mesmo lugar. Uma tensão no pescoço que surgia só em dias específicos. Um cansaço que não combinava com o número de horas dormidas. E então, relendo Louise, encontrei algo que mudou meu jeito de olhar para tudo isso. Toda doença é um pedido de amor. Aquilo bateu fundo. Ela acreditava que muitas doenças eram manifestações de mágoas não resolvidas, ressentimentos antigos, raiva abafada, medo engolido. E que o corpo só estava tentando mostrar o que a mente se recusava a encarar. Por exemplo, dores nas costas podiam estar relacionadas ao excesso de responsabilidades. Problemas nos joelhos, a dificuldade em se curvar diante da vida. Distúrbios digestivos, a incapacidade de digerir emoções difíceis. No começo, é fácil duvidar. Afinal, aprendemos a ver o corpo como uma máquina. Mas a proposta de Louise era justamente reintegrar, fazer as pazes com o corpo como extensão da alma. Ela sugeria algo simples, quase infantil, mas profundamente eficaz. Conversar com o corpo, literalmente. Oi, estômago. Me perdoa por te encher de tensão. Olá, garganta, eu te escuto agora, pode falar. Querido coração, obrigado por seguir batendo mesmo quando eu esqueço de te agradecer. Pode parecer absurdo, mas comecei a experimentar. E quanto mais falava com o corpo, mais ele me respondia. Não em palavras, mas em sensações. Às vezes, um alívio. Outras, uma emoção esquecida. Louise sempre insistia. Não se trata de culpar o doente pela doença. Pelo contrário, trata-se de devolver o poder. Dizer, você pode participar ativamente da sua cura. Ela contava histórias de pessoas diagnosticadas com doenças graves que, ao começarem a trabalhar pensamentos, padrões emocionais, perdão e autoaceitação, experimentavam melhoras que a medicina não conseguia explicar. Ela mesma era um exemplo disso. Diagnosticada com um câncer, Louise se recusou a tratá-lo de forma fragmentada. Em vez de apenas atacar o tumor, ela começou um processo profundo de cura interior. Terapia, afirmações, alimentação consciente, E aos poucos o tumor desapareceu. Ela não romantizava a doença, mas dizia que havia sabedoria nela. Não para todos, nem em todos os casos, mas quando possível valia a pena perguntar: o que meu corpo está tentando me mostrar que minha mente não quis enxergar? Isso me marcou, porque mudei o jeito de lidar com minhas dores. Antes meu impulso era sempre suprimir, tomar algo, disfarçar. Agora, primeiro eu escuto. A dor de cabeça? Talvez não seja só o cansaço, talvez seja a cobrança. O aperto no peito? Talvez seja o medo de não dar conta. O nó na garganta? Talvez seja algo que eu preciso dizer, mas não consigo. Louise usava uma expressão que eu adorava. Doenças, como mensageiras delicadas. Elas batem na porta. Primeiro suave. Se você não escuta, batem mais forte. Até que às vezes viram grito. Mas o bonito é que se você escuta cedo, pode acolher antes que piore. Pode dar ao corpo o que ele precisa. Descanso, carinho, expressão, leveza. Ela propunha também que, ao lado de qualquer tratamento médico, a pessoa pudesse fazer afirmações específicas, coisas como: eu me liberto da necessidade de sofrer. Estou disposto a deixar ir os padrões que criaram esta condição. Eu me amo e me aceito exatamente como sou. Com o tempo, percebi algo curioso. O corpo relaxa quando se sente ouvido. É como uma criança que só precisava de atenção. E às vezes, só isso já começa a curar. Um dos momentos mais marcantes dos livros da Louise é quando ela diz que a raiva não expressada se aloja no fígado e que o perdão não é algo que você oferece ao outro. É algo que você entrega a si mesmo como forma de alívio. Comecei a olhar para velhas mágoas. Coisas pequenas, às vezes, mas guardadas há anos. Gente que me machucou e para quem eu dizia já superei. Mas bastava pensar no nome, e lá estava o incômodo. Louise sugeria: escreva o nome dessa pessoa e diga em voz alta: eu te perdoo e te liberto. Você está livre. Eu estou livre. Não foi fácil. Alguns nomes levaram meses até eu conseguir pronunciar isso sem raiva.
Mas um a um, comecei a soltar, e o corpo sentia menos peso, mais espaço, mais vontade de respirar fundo. Hoje, quando sinto alguma dor persistente, além de procurar um médico, também paro e pergunto: o que estou evitando sentir? O que estou repetindo sem perceber? Qual é a história por trás dessa dor? Nem sempre vem resposta imediata, mas a simples disposição de ouvir já muda algo. O corpo deixa de ser inimigo e vira aliado. E eu começo a entender, pouco a pouco, o que Louise Hay queria dizer quando falava em paz de espírito. Porque essa paz não é ausência de problema. É um relacionamento novo com o que acontece. Um jeito mais compassivo de viver dentro do próprio corpo. Rituais diários de amor próprio. Às vezes, quando falamos em amor próprio, a mente já imagina algo complicado, um projeto de longo prazo, algo que exige tempo, dinheiro ou mudança total de estilo de vida. Mas Louise Hay dizia que o amor próprio começa nas coisas pequenas, no jeito como você se olha no espelho, na maneira como fala consigo mesmo ao errar. Ela insistia em uma ideia simples. A prática diária transforma tudo. E não era sobre perfeição, era sobre presença. Lembro da primeira vez que tentei um dos rituais dela, o espelho. Fiquei parado ali me encarando, meio desconfortável. Louise dizia: olhe nos seus próprios olhos e diga: eu me amo, eu realmente me amo. Parece bobo, parece clichê, mas é revelador, porque ao olhar no próprio reflexo, você percebe quantos julgamentos já estão ali. A crítica sobre o cabelo, o comentário sobre as olheiras, a memória de algum erro antigo. No começo, a voz interna gritava mais alto que qualquer afirmação, mas Louise ensinava que era normal. Ela dizia que muitos de nós carregamos anos, décadas, de autocrítica, e que a mudança é um treino, não um evento. Comecei a criar momentos simples durante o dia. Depois do banho, uma afirmação. Antes de dormir, uma gratidão. Durante o café, um bom dia dito com gentileza, como se eu fosse meu melhor amigo. E algo mudou. Aquele silêncio interno que antes era cheio de cobranças começou a se preencher com outra energia. Mais paciência, mais humor, mais vontade de cuidar de mim como cuidaria de alguém que amo. Louise Hay sempre dizia que a maneira como falamos conosco molda toda a nossa realidade. Palavras têm vibração, e essa vibração pode ser um abraço ou um empurrão. Uma das sugestões que mais me marcou foi escrever pequenas frases em post-its e espalhar pela casa. Espelhos, geladeira, armário do banheiro, porta de entrada. Frases simples como: você está indo bem. Tudo está se desenrolando perfeitamente. Você é digno de amor. No começo parece artificial, mas com o tempo, a repetição vira presença e o ambiente começa a conversar com você de forma diferente. Louise também falava muito sobre a importância da manhã. Ela acreditava que o jeito como começamos o dia define o tom das horas seguintes. Então ela sugeria um pequeno ritual matinal. Antes de sair da cama, ainda com os olhos fechados, colocar as mãos sobre o coração e dizer: hoje é um novo dia, tudo está bem, eu escolho pensar com amor. A primeira vez que tentei, confesso, senti uma certa pressa. Mas aos poucos esse gesto virou âncora. Mesmo quando o dia prometia ser difícil, aquela frase criava uma fresta de leveza. Outro ritual importante que aprendi com ela: a pausa consciente. Não precisa ser longa, mas, ao longo do dia, simplesmente parar, respirar, colocar a mão sobre o peito, sentir a vida batendo ali e lembrar: eu existo. E isso já é suficiente. Esses pequenos gestos são como gotas de cuidado. Sozinhos, parecem pouco, mas ao longo do tempo, criam um oceano de gentileza interna. Louise também falava muito sobre o poder da água, não só para o corpo, mas como um ritual energético. Ela recomendava que, ao tomar banho, a gente imaginasse a água levando embora não só a sujeira física, mas também a emocional. As preocupações, as raivas, o medo. Comecei a fazer isso. Fechava os olhos, deixava a água cair sobre mim e pensava: eu solto o que não me serve mais. Estou sendo purificado. Estou sendo renovado. E saía do banho diferente.
mais leve, mais presente. Outro hábito transformador foi o da escrita consciente. Louise sugeria que, antes de dormir, a gente escrevesse 3 coisas pelas quais se sente grato naquele dia. Não precisava ser nada grandioso. Podia ser o cheiro do café, um sorriso na rua, um momento de silêncio. E, junto disso, escrever também uma afirmação para o dia seguinte. Algo como: amanhã eu escolho agir com calma. Eu sou digno de coisas boas. Esse simples ato, feito por semanas, mudou a maneira como eu me relacionava com meus próprios dias. Deixei de ser só espectador da rotina. Comecei a ser co-criador dela. Louise Hay repetia: a mudança acontece no agora. Não é amanhã. Não é quando as contas estiverem pagas. É no instante em que você decide tratar-se com mais compaixão. E ela fazia questão de lembrar que amor próprio não é arrogância. É o solo fértil de onde brota tudo o que é verdadeiro. Porque, quando você se trata com respeito, começa a escolher melhor onde colocar sua energia. Começa a dizer não com menos culpa, a pedir ajuda com mais naturalidade, a reconhecer seu valor sem depender de aprovação externa. Os rituais diários, segundo Louise, são como pequenos lembretes de que você merece ser cuidado por você mesmo. E quanto mais você se cuida, mais o mundo ao redor reflete isso. Hoje meus dias continuam corridos, como os de todo mundo. Mas há uma diferença fundamental. Entre um e-mail e outro, há um suspiro consciente. Entre uma crítica interna e outra, há uma frase de apoio. E mesmo quando tudo parece estar desmoronando, há sempre um espaço dentro de mim que diz: eu sou o meu próprio lar. E isso é paz. Transformar a dor em propósito suave. Louise Hay não prometia uma vida sem dor. Ela sabia, e dizia com ternura, que a dor faz parte do caminho. Mas o que ela propunha era outra coisa: que a dor deixasse de ser um buraco escuro, um castigo sem explicação, e se tornasse uma ponte, uma travessia, uma possibilidade de propósito. Em seus livros e palestras, ela repetia uma ideia reconfortante: aquilo que mais te feriu pode se transformar na sua maior força. Não porque você merecia sofrer, mas porque a dor, quando acolhida, tem o poder de abrir canais profundos dentro de nós. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Louise teve uma infância marcada por abusos, pobreza, rejeição. E por muitos anos, ela carregou esses traumas como fardos pesados. Mas em vez de permitir que isso a destruísse, ela decidiu investigar, virou o rosto para dentro e encontrou ali uma força que nem sabia que tinha. Ela começou a compartilhar sua jornada, primeiro em pequenos grupos, depois em sessões de terapia, até que sua mensagem se espalhou. O que me impressiona não é o tamanho que o trabalho dela alcançou, é a origem. Uma mulher machucada lidando com suas próprias sombras que decidiu transformar dor em aprendizado. E com isso ajudou milhões. Isso me fez pensar: será que as minhas próprias dores também carregam sementes de algo maior? Será que aquilo que mais me incomoda é justamente o que posso entender melhor e depois oferecer aos outros? Comecei a lembrar de momentos difíceis, perdas, decepções, sensações de inadequação e, em vez de fugir disso, comecei a olhar com curiosidade, como quem encontra uma caixa antiga no sótão e resolve ver o que tem lá dentro. Louise dizia que a cura começa quando a gente abandona o papel de vítima, não como se fosse errado sentir dor, mas porque ao nos reconhecermos como criadores da própria realidade, ganhamos escolha. Ela falava sobre afirmações de poder, frases que nos lembram do que somos capazes. Por exemplo, mesmo diante da dor, eu escolho crescer. A vida me apoia em cada passo, mesmo nos mais difíceis. Eu comecei a usá-las nos dias mais escuros, aquelas manhãs em que você acorda pesado, como se o mundo estivesse em câmera lenta. E essas frases eram como pequenas lanternas. Não iluminavam tudo, mas davam um passo a mais. Louise também dizia que ajudar os outros é uma forma poderosa de curar a si mesmo, não como obrigação, mas como canalização. Ela acreditava que, quando você transforma sua experiência em algo útil para o mundo, a ferida cicatriza mais rápido
Vi isso acontecer comigo. Quando comecei a falar sobre o que me doía, outras pessoas começaram a se aproximar. E muitas diziam: achei que fosse só comigo. Esse é o milagre. A dor compartilhada deixa de ser prisão. Vira ponte. Louise contava histórias de pessoas que, depois de traumas profundos, encontraram vocações que jamais teriam imaginado. Gente que perdeu um ente querido e passou a apoiar outros enlutados. Pessoas que viveram abusos e hoje ajudam sobreviventes. Homens e mulheres que enfrentaram vícios e hoje são luz para quem ainda está na escuridão. Não é sobre romantizar o sofrimento. É sobre permitir que ele floresça em algo mais gentil. Ela dizia: você não é sua história. Você é o autor que pode reescrevê-la. E ao pensar nisso, comecei a prestar atenção nos momentos em que eu ainda me definia por dores antigas. Eu sou o que foi rejeitado. Eu sou o que não deu certo. Essas frases me prendiam, mas Louise ensinava: cada vez que você se percebe repetindo um padrão, você tem a chance de escolher outro. E aos poucos fui trocando. Eu sou o que aprendeu com a rejeição. Eu sou o que continua tentando. Ela também sugeria um exercício poderoso. Escrever uma carta para a dor. Sim, como se a dor fosse uma pessoa. Você escreve como se estivesse conversando com ela. Pergunta o que ela quer te mostrar. Agradece pelo que ela já te ensinou. E se for a hora, se despede. Fiz isso. Com lágrimas, com pausas, com medo. E foi como tirar uma mochila das costas. A dor não desaparece de repente, mas muda de lugar. Deixa de ser peso e vira sabedoria. Louise dizia que o sofrimento prolongado geralmente está ligado à resistência. Queremos controlar tudo. Queremos que as coisas voltem a ser como eram antes. Mas ela repetia: quando você solta, o alívio vem. E soltar muitas vezes é aceitar que não teremos todas as respostas. Mas podemos seguir mesmo assim. Aos poucos, fui percebendo que a paz de espírito que eu buscava não vinha da ausência de problemas. Ela nascia quando eu dizia para mim mesmo: mesmo assim eu continuo, mesmo assim eu escolho amar. E é nesse lugar de ternura, de aceitação, que a dor vira propósito. Não um propósito grandioso com holofotes, mas um propósito suave. Como oferecer uma palavra boa a alguém. Como ouvir de verdade. Como cuidar de uma planta, de um animal, de um amigo. Louise Hay nos convida a isso, a reconhecer que a nossa história, com todas as cicatrizes, é valiosa e que, ao acolhermos a nós mesmos com amor, criamos um mundo mais gentil de dentro para fora. Relacionamentos como espelhos da alma. Louise Hay tinha uma visão muito clara e, para alguns até desconcertante, sobre relacionamentos. Ela dizia que todas as nossas conexões são espelhos. Não espelhos literais, mas simbólicos. Representações. Precisas daquilo que carregamos por dentro, às vezes sem perceber. No começo, essa ideia me incomodou. Você já se perguntou: como assim essa pessoa difícil da minha vida é um reflexo de mim? Parece injusto. Principalmente quando falamos de pessoas que nos feriram ou que nos causam desconforto. Mas Louise explicava com doçura. Não significa que você mereça ser maltratado, mas que muitas vezes toleramos comportamentos porque eles combinam com a narrativa que temos de nós mesmos. Ela dizia: as pessoas na sua vida são um reflexo do que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Comecei a prestar atenção nos meus relacionamentos de amizade, de família, de amor, e percebi padrões, repetições. Pessoas que me ignoravam quando eu mais precisava. Pessoas que me sobrecarregavam. Pessoas que me faziam sentir pequeno. E me perguntei: o que dentro de mim permite que isso aconteça? Louise diria: a raiz está sempre na autoimagem. Se você acredita, mesmo que inconscientemente, que não é digno de atenção, vai atrair pessoas distraídas. Se acha que precisa se provar o tempo todo, vai se cercar de quem exige muito. Se tem medo do abandono, vai atrair relações instáveis. Dói perceber isso, mas também liberta, porque se a origem está dentro, a mudança também está. Louise ensinava que, ao curarmos a relação conosco, os relacionamentos ao redor começam a mudar. Não é mágica, é coerência energética.
Você se trata com respeito e naturalmente começa a não tolerar o desrespeito. Você se ama e passa a reconhecer quando alguém não está vibrando na mesma frequência. Ela falava muito sobre limites e afirmava que limites não são barreiras frias, mas expressões de amor. Quando digo não ao outro, estou dizendo sim a mim. Comecei a experimentar isso, com medo no início. Dizer não a alguém que amamos é desconfortável. Mas aos poucos fui entendendo que cada não justo é uma forma de ensinar o outro sobre como desejo ser tratado. Louise também dizia que precisamos abandonar o papel de salvador. Ela via muitos de nós entrando em relações onde tentamos consertar o outro. Mas, segundo ela, isso é uma forma disfarçada de evitar o próprio crescimento. Enquanto eu foco na dor do outro, não olho para a minha. Foi duro admitir que eu fazia isso, que me colocava como apoio emocional constante de pessoas que nunca estavam disponíveis para mim, que usava isso como desculpa para não enfrentar meus próprios vazios. Então comecei a inverter a lógica. Primeiro cuidar de mim, primeiro ouvir a minha dor, primeiro perguntar: o que eu preciso agora? Louise dizia que relacionamentos saudáveis começam com 2 inteiros, não com 2 metades tentando se completar. E isso não quer dizer estar 100% pronto, porque ninguém está. Mas significa não entregar ao outro a chave da nossa paz. Ela também falava sobre o perdão, mas não como um gesto nobre de superioridade. Para ela, perdoar era libertar a si mesmo do veneno da mágoa. Era dizer: eu solto essa dor para que ela não me defina mais. Um dos exercícios que ela recomendava era visualizar a pessoa que nos feriu diante de nós e repetir: eu te perdoo e te deixo ir. Você é livre e eu também sou. Fiz isso com algumas pessoas que eu jurava que jamais perdoaria. No início parecia falso, mas com o tempo percebi que o perdão não precisa ser imediato. Ele é um processo, um treino da alma. E quando o perdão chega, mesmo que em pequenas doses, algo se abre por dentro. O peito respira mais fundo, a mente relaxa. O passado deixa de ter tanto peso. Louise dizia que o amor próprio cura os relacionamentos, porque muda o filtro pelo qual enxergamos o outro. Começamos a perceber quando alguém está ferido e nos atacando por causa disso. Passamos a distinguir entre quem precisa de ajuda e quem quer apenas controlar. E entendemos que dizer adeus, às vezes, é o gesto mais amoroso possível. Ela nos lembrava: você é digno de relações que nutrem, não que drenam. Com o tempo, percebi que o amor, como ela ensinava, não é drama, não é luta constante, não é jogo de poder. É presença, é paz, é apoio mútuo. Comecei a atrair pessoas diferentes. Gente com quem o silêncio não era incômodo, com quem o riso surgia fácil, com quem não era preciso fingir. Louise diria que isso é reflexo da nova relação que construímos conosco. Um espelho limpo, um reflexo mais gentil. E, se algum dia você se vir de novo em relacionamentos turbulentos, lembre-se, não é o fim do caminho. É só mais um convite à honestidade, mais uma chance de voltar para dentro e perguntar: o que isso está me mostrando sobre mim mesmo? Porque, Nurunuse, fundo, toda relação é uma escola. E o coração, como dizia Louise, é o maior mestre. O corpo fala quando a alma sussurra. Louise Hay sempre dizia que o corpo é o mensageiro da mente, que nossos sintomas físicos, pequenos ou grandes, são tentativas do corpo de expressar o que ainda não conseguimos dizer com palavras. Essa ideia me pegou de surpresa na primeira vez que ouvi. Eu, como muitos, achava que o corpo era uma máquina e que a doença era apenas azar ou falha técnica. Mas Louise propunha algo mais sutil. Ela dizia: cada parte do seu corpo tem uma linguagem e cada dor carrega uma história. Por exemplo, ela associava problemas nos pés à dificuldade de seguir em frente, problemas no estômago, dificuldade de digerir emoções, na garganta, incapacidade de se expressar, e assim por diante. Era como se o corpo estivesse constantemente escrevendo cartas, e quando não escutamos, ele começa a gritar. Comecei a observar mais atentamente. Nos dias em que me sentia emocionalmente travado,
Minha lombar doía. Quando guardava palavras que queria dizer, a garganta ficava áspera. Em épocas de ansiedade, meu estômago parecia um novelo de tensão. E eu pensava, será que isso é real ou só coincidência? Mas quanto mais eu me observava, mais percebia padrões e mais fazia sentido. Louise falava muito sobre o poder das afirmações ligadas ao corpo. Ela acreditava que, ao falar com gentileza com nossas células, ativamos um processo interno de cura. Por exemplo, diante de uma dor no joelho, ela sugeria afirmar: eu me movo com facilidade e confiança. Ou para a coluna, eu me sinto apoiado pela vida. Não é mágica, é presença, é comunicação, é lembrança de que somos um sistema integrado, mente, corpo, emoção e energia. Lembro de um dia específico. Eu estava com dor de cabeça. Há 3 dias seguidos. Tentei remédio, tentei dormir melhor, tentei evitar telas, nada adiantava. Então resolvi fazer como Louise sugeria. Fui até o espelho, olhei para mim mesmo e disse em voz alta: eu libero os pensamentos de crítica. Eu me permito paz. Foi estranho. Parece clichê, mas algo mudou. A dor não sumiu de imediato, mas suavizou. E o mais curioso, senti vontade de chorar. Como se o corpo, enfim, tivesse sido ouvido. Louise também falava sobre o vício em adoecer. Ela dizia que, inconscientemente, algumas pessoas se mantêm doentes, porque isso as conecta com atenção, com cuidado, ou até com descanso que não se permitem de outro modo. Essa parte era ainda mais desafiadora de aceitar, mas quanto mais observava o mundo ao meu redor, mais via isso acontecer. Gente que só consegue parar quando adoece, que só recebe carinho quando está acamada, que só se ouve quando a dor grita. Louise propunha outro caminho, o caminho do cuidado, preventivo, emocional, mental e espiritual. Ela dizia: você não precisa esperar adoecer para se tratar com amor. Comecei a levar isso a sério, a fazer pausas antes do corpo pedir, a beber água como um gesto de ternura, não obrigação, a alongar o corpo com gentileza, como quem agradece às pernas por me sustentarem todos os dias, a tocar minha pele com presença, como quem diz: eu estou aqui com você. Ela incentivava também o uso de visualizações de cura, fechar os olhos, respirar fundo e imaginar luz se espalhando pelas partes do corpo que mais precisam: luz dourada, luz azul, luz verde. Cores têm sentimentos, e o corpo responde a elas de maneira quase infantil, receptivo, curioso, calmo. Eu costumava imaginar uma luz suave entrando pelo topo da cabeça, descendo devagar pela nuca, braços, peito, coluna, como se lavasse, como se costurasse pequenas feridas invisíveis. Louise falava que nosso corpo quer se curar. Ele está sempre tentando voltar ao equilíbrio, mas nós atrapalhamos o processo com medo, raiva, ressentimento. Ela dizia: o amor é o maior curador que existe. E isso vale para as células, para os ossos, para a respiração. Comecei a mudar o jeito de me referir ao meu corpo. Antes eu dizia: meu joelho é fraco. Minha coluna vive me sabotando. Essa pele é horrível. Agora digo: meu joelho está pedindo apoio. Minha coluna está me lembrando de descansar. Minha pele está me mostrando que algo dentro quer ser ouvido. É sutil, mas muda tudo. Louise dizia que, ao tratarmos o corpo com ternura, ele responde como uma criança que, finalmente, recebe o colo que tanto precisava. E há algo profundamente comovente nisso, porque passamos tanto tempo lutando contra o corpo, querendo que ele seja mais magro, mais bonito, mais jovem. Mas esquecemos que ele é o lar da nossa existência, que está conosco desde o primeiro choro e que, até o fim, estará tentando nos proteger, mesmo quando nós mesmos esquecemos de nos proteger. O corpo não mente, e se soubermos escutar, ele nos conduz a uma paz que não vem de fora. Louise Hay nos convida a sermos os melhores amigos do nosso próprio corpo, não com rigidez, não com culpa, mas com cuidado, com presença, com amor, porque o corpo fala, e quando aprendemos a ouvir seus sussurros, ele não precisa mais gritar. O agora como lugar seguro para descansar, Louise Hay sempre apontava para o presente
como o único espaço real de transformação. Ela dizia: o passado já se foi, o futuro ainda não chegou. Só o agora está disponível para ser vivido. Parece simples, até óbvio, mas quando a gente realmente tenta viver com essa consciência, percebe o quanto estamos quase sempre ausentes. Ausentes de nós mesmos. Com a mente no que foi ou no que pode ser, raramente onde os pés estão. Luiz ensinava que a paz não é um prêmio futuro. Não é algo que chega quando tudo estiver resolvido. Ela é, na verdade, um estado que podemos acessar aqui e agora. Mesmo com problemas, mesmo com dúvidas, mesmo com a vida sendo vida. Ela dizia: tudo está bem no meu mundo, e repetia essa frase como um mantra, mesmo diante de desafios, mesmo quando nada parecia bem. A intenção não era negar a realidade, mas lembrar que dentro de nós existe um lugar de segurança que não depende das circunstâncias externas. Eu achava isso poético e distante, mas resolvi tentar. Numa noite em que a ansiedade parecia tomar conta, repeti em silêncio: tudo está bem no meu mundo. De novo. E de novo. E aos poucos, algo mudou. Não a situação, mas a forma como eu estava dentro dela. Era como se, por um breve momento, eu tivesse saído do olho do furacão e encontrado um banco tranquilo à margem da tempestade. Luiz falava da importância de ancorar o presente no corpo, sentir o toque do chão nos pés, o peso do ar entrando e saindo pelos pulmões, o calor ou o frio na pele. Essas sensações simples que nos devolvem ao agora, porque o agora é silencioso. E é no silêncio que a alma fala. Ela ensinava que todo o caos mental vem do hábito de resistir ao momento presente. Resistimos ao que é e sofremos. Desejamos que as coisas fossem diferentes e sofremos. Tememos o que virá e sofremos. Mas quando aceitamos o agora, por mais imperfeito que seja, algo se abre. Como se disséssemos à vida: eu confio. Me guia a partir daqui. Luiz usava muito a imagem de um rio. Ela dizia que a vida é como uma correnteza e nosso papel é flutuar, não remar contra, não tentar controlar tudo, não se agarrar às pedras, flutuar com confiança. Porque o rio sabe o caminho, e é preciso coragem para isso, coragem para soltar, coragem para entregar, coragem para estar presente sem saber o que vem depois. Ela também falava sobre gratidão como ferramenta de presença, não como obrigação forçada, mas como escolha amorosa. Nos momentos de dor, Luiz sugeria listar 3 coisas pelas quais você ainda pode ser grato, mesmo pequenas, mesmo bobas. O teto sobre a cabeça, o som da chuva lá fora, a maciez de um cobertor, e nesses momentos algo muda. Você sai da escassez e entra no agora, porque o agora, quando bem olhado, sempre tem algo a oferecer. Ela dizia: a vida me ama. E repetia isso com uma certeza suave, não como quem exige, mas como quem reconhece. Eu passei a testar isso nas manhãs difíceis. Ao invés de pegar o celular, fecho os olhos e digo: a vida me ama e hoje será leve. E às vezes não é leve, mas eu passo por ela com mais leveza, porque o meu centro está ancorado no agora. Luiz também nos lembrava que o presente é o único lugar onde podemos nos perdoar. O passado está congelado, o futuro é mistério. Só o agora permite mudança. Só o agora permite respirar fundo e dizer: eu solto o que passou, eu sou novo a cada instante. Ela falava muito sobre reiniciar a vida com a força de um pensamento. Não importa quantas vezes você caiu, pode escolher agora começar de novo. E isso é imenso, porque nos liberta da narrativa do fracasso, nos tira do ciclo de culpa e nos convida a sermos suaves conosco. Luiz dizia que o agora é um colo, e que ao repousarmos nele, voltamos ao estado natural de confiança. Eu aprendi a usar pequenos rituais para isso. Acender uma vela, fazer um chá, respirar com as mãos no peito e dizer: estou aqui. Está tudo bem agora. Pode parecer pouco, mas o agora se fortalece nessas pequenas âncoras, e com o tempo ele vira um lugar ao qual você sabe voltar, mesmo no meio do caos, mesmo nas dores,
mesmo quando tudo ao redor parece instável. Porque, como dizia Louise, quando você se sente seguro dentro de si, nada do lado de fora consegue te abalar por completo. E é isso que descobrimos com ela, que a paz que procuramos no mundo mora no agora. Mora em nós. Mora nesse exato momento, onde o silêncio pode ser um abraço e a respiração, uma oração. E agora, lentamente, chegamos ao fim desta jornada suave com Louise Hay. Respire fundo. Sinta o ar entrando pelas narinas como um fio de luz. E ao expirar, imagine todo o peso do dia sendo dissolvido, como folhas sendo levadas pela correnteza de um rio tranquilo. Você percorreu um caminho de descobertas internas, de gentilezas esquecidas, de reconciliações silenciosas com o seu próprio corpo, com sua mente e com seu passado. E talvez tenha percebido que a paz de espírito que você nem sabia que queria sempre esteve aqui, apenas esperando por um espaço para florescer. Não há nada que você precise consertar agora. Não há pressa, não há exigência. Só esse momento, calmo, inteiro e seu. Sinta o toque do lençol, o sussurro do ambiente, a presença amorosa do agora envolvendo tudo com suavidade. Você é seguro. Você é completo. Você é suficiente. E se, em algum momento, o mundo parecer demais, volte aqui. Volte a si. Porque dentro do silêncio há sempre um lugar onde a alma pode descansar. Boa noite. E que a serenidade caminhe com você.